Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reunimos meu irmão mais uma vez neste dia para ouvirmos a palavra do Senhor, a boa nova de Deus que veio ao nosso encontro. Hoje é 26 de março, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Nós estamos no Santo Evangelho, São Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, o menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez o bom nome do Senhor que é o nosso encontro, o nosso coração. Hoje, particularmente neste Evangelho, temos a posição de Jesus diante da lei e dos profetas. Ele vai nos dizer que ele não veio para abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Com esta palavra, com essa mensagem, irmãos, Jesus sela a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós ajudamos a entendermos a importância da vivência da palavra, da lei, de cumprir os mandamentos, irmãos, desde o Antigo ao Novo Testamento. Vamos voltar aqui na primeira leitura, lá no Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e versículo 5, vai dizer assim para nós: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais, entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Temos aqui, irmãos, a boca de Moisés, Deus que dá ordem da vivência dos mandamentos, a praticá-los, ao colocá-lo em exercício na vida, o povo de Deus vai dar a terra prometida, tomar a posse da terra prometida. Hoje, para nós, irmãos, em Cristo, a terra prometida para nós, que nós caminhamos, é o céu, é a eternidade, é a vida com o Senhor, a pátria celeste. Né? Interessante porque justamente esse amor, esse desejo, esse zelo, irmãos, pelos mandamentos, o povo do Antigo Testamento vivia profundamente, vivia com muito zelo, mas acabou acontecendo uma situação lá em Israel que perturbou essa realidade, né? Mas só para nos ajudar, irmãos, a entender, recordar a realidade dos mandamentos, vamos aí trazer de volta aqui, nossa doutrina, os 10 mandamentos, só para a gente recordar, né? Uma listinha para você aí retomando no seu coração, lembrando, né? Esses 10 pontos que nos guiam no caminho certo da salvação. Vai dizer lá: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então aqui os 10 pontos essenciais, amados irmãos, para vivermos a palavra do Senhor. Hoje a nossa doutrina católica, os 10 mandamentos, nos diz assim, né? E naquele tempo de Jesus, até então viviam os mandamentos, buscavam vivência, mas acabou acontecendo, irmãos, pela realidade dos fariseus, que olhando para a lei de Deus, para os mandamentos, foram transformar as leis em alguns, vamos colocar assim, né? Algumas adaptações, vamos aqui dar um jeitinho, aqui uma organizada, né? Vamos dar uma interpretada, né? Estou falando bem popular para vocês entenderem, né? Os fariseus adaptaram os 10 mandamentos e transformaram em mais de 600 preceitos, irmãos. Infelizmente, quando fizeram isso, uma parte desses preceitos não era mais o mandamento de Deus. Eram condições para viverem coisas particulares para eles na fé. Né? Eram leis que beneficiavam a um pequeno grupo, a uma pequena elite ali, entendem? Por isso que o nosso Senhor vai dizer, não vim abolir a lei.
Muitos, quando ouviram Jesus pregando a palavra, anunciando a boa nova, diziam: esse não vive a lei. Diz que é o Salvador, diz que é o Messias, diz que é o Filho de Deus, mas olha, ele está pregando diferente. Mas Jesus vai explicar. Não vim abolir, mas eu vim dar pleno cumprimento. Nosso Senhor que vem nos mostrar, meus irmãos, o que é essencial da lei. O que devemos viver, o mais importante, aquilo que não se perdeu, aquilo que é a raiz, né, o núcleo, o principal dos mandamentos, que para nós está expresso nos 10 mandamentos. Né? Por isso hoje o Senhor nos chama a viver, fazer esse exercício, essa experiência, o essencial da fé, nessa dinâmica, né? Praticar os mandamentos que vão nos levar a uma transformação de vida. Também isso, amados, nosso Senhor detectou nos fariseus. Eram homens que pregavam a palavra, anunciavam a palavra, mas não viviam. Mostrou lá no outro evangelho quando ele vai dizer assim, né? Faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles não carregam o fardo que eles não podem descarregar nem com o dedo. Então, nosso Senhor Jesus denunciando, aqueles homens anunciavam a lei para que os outros vivessem, irmãos, eles não viviam. O Senhor nos chama a refletir para o nosso hoje, a nossa vida também. Os mandamentos que Deus nos deixou são fonte de transformação de vida. Cuidado, alerta, aviso, para que nós que estamos no tempo de hoje, também não caímos nesse risco. Né? De repente eu estou lá, né? Fiz meu exercício espiritual, fiz minhas orações, terminei ali meu exercício de fé. Daqui a pouco saio na rua, enxergo o irmão, maltrato o vizinho, falo mal do outro, cobiço a mulher do próximo, peco contra a castidade, roubo, mato. O que aconteceu? E às vezes, é triste ironia do destino, né? Às vezes a pessoa acabou de sair de uma missa, acabou de sair de uma oração em comunidade, está lá em pecados livres, parece que não aconteceu nada de errado. Então, o alerta para nós, irmãos, porque esta incoerência da fé escandaliza o nome de Jesus, o nome da sua igreja no meio do povo. Olha que lá é da igreja, puxa vida, imagina o que ele está fazendo, acho que eu nem vou para a igreja. Já vi muita gente dizer assim, sabe? No conto testemunho de nós cristãos, que não vivemos o que pregamos, meus irmãos, que não pregamos o que vivemos, quando olham para nós, falar aquela pessoa da igreja, então na igreja eu não quero ser. Então o Senhor que hoje nos convida, nos exorta, irmãos, a experimentarmos aquilo que Ele nos deixou lá no fim do Evangelho. Ele vai colocar: porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Veja a promessa que o Senhor tem para aqueles que vivem os mandamentos, irmãos, nesse exercício, esses 2 passos: praticar e ensinar. Olha que interessante, né? A gente poderia dizer primeiro assim: primeiro é ensinar, depois praticar. Não. Primeiro você pratica, primeiro você vive. Porque com o teu testemunho, sim, você vai poder ensinar. Como nosso Senhor, em vários momentos do Evangelho, amados irmãos, tinha pessoas que olhavam para ele e diziam assim: esse aí prega como quem tem autoridade. Porque tudo que nosso Senhor pregou, meus irmãos, ele fez. Ele mandou amar os pobres, ele amou. Ele mandou dar a vida, ele deu. Ele mandou perdoar os inimigos, ele perdoou. E hoje o nosso coração também se volte para essa verdade de fé. Praticar os mandamentos, para depois ensinar os meus irmãos. Seremos considerados grandes no reino dos céus, seremos honrados por Deus com o nosso testemunho e daremos com os nossos irmãos a vida eterna, a salvação para com o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, irmãos, no fim da nossa reflexão, nossa parte da homilia diária, e com alegria pedir a sua ajuda, o seu apoio. Assine lá o nosso canal, só procurar no YouTube, PE Maurício Monte, MPS, dá uma olhadinha, né? Curte, compartilha, ative as notificações, copie o link e mande para mais pessoas, para que essa palavra chegue a mais corações, irmãos, para que a evangelização alcance mais almas, para que mais pessoas escutem a boa nova do Senhor. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.